Ok. Então, pessoal, dando sequência no nosso trabalho, a gente falou muito sobre sociedade. Eu acho que a gente chegou a terminar na última aula, a gente chegou a terminar de falar sobre as questões de direito, as questões do conceito de justiça e tudo mais. Acho que sim, né? Tenho assim, esse. Não me ajuda aqui. Eu estou trocando de computador, aí fica difícil. Então, a gente falou muito na aula passada sobre essas questões de direito, formação social do direito e tudo mais. E o direito ele pode ser entendido de várias formas, pode ser estudado de várias formas, sob vários prismas, várias perspectivas diferentes. Para a gente entender um pouco melhor como que se dá esse estudo do direito, existem as chamadas escolas jurídicas, ou escolas do pensamento jurídico. São visões pelas quais se estudou ou se estuda o direito. Algumas já morreram, algumas evoluíram, tiveram algumas mudanças, algumas permanecem mais ou menos iguais até hoje. E assim, o que são isso? Filosofias, são entendimentos de estudo, tá? Que não são digamos assim, verdade completa dos fatos, a verdade absoluta dos fatos. Vou citar Emile Durkheim de novo, pai da sociologia, que ele dizia o seguinte: não existe uma verdade absoluta. O que existe é a visão do indivíduo sobre um determinado fato, com base nas suas, como é que fala? Nos seus preconceitos, tá? Por quê? Porque a gente tem a visão do direito com base naquilo que a gente já traz, já está avaliado, que já está dentro da nossa própria condição, digamos assim, de pensamento, ok? E aí, nesse conceito, a gente tem a evolução do pensamento do direito. Tá? Para vocês entenderem um pouco, o direito ele evolui numa sequência, não vai estar aqui, acho que está num outro slide que eu preparei para vocês para uma outra aula. O direito ele evolui com base num crescimento, né? Digamos assim, como é que eu posso falar? Numa crescente, tá? Numa evolução social. Então a gente tem o direito do mais forte, o direito da força, como sendo a primeira amostra do direito, que é o momento em que o homem de Neandertal, os homens pré-históricos começam a se organizar em sociedade. Depois disso, a gente vai ter as primeiras organizações sociais, a primeira construção de uma sociedade civilizada, a implementação de normas de conduta, implementação de leis. Tudo isso vai evoluindo. E a gente vai chegar aí nas civilizações mais antigas, os sumérios, os sírios, e lá a gente vai começar a ver uma organização estatal. Depois disso, a gente vai chegar nos egípcios, que foi o primeiro grande estado consolidado. Tem o império que durou centenas de milhares de anos, né? Ele coexistiu aí com o Império Persa, com o Império Romano, com as nações gregas. Ele foi o primeiro grande estado nacional, digamos assim. E a primeira grande organização estatal, com faraó, sua estrutura de estado, descendência e tudo mais. Beleza. Aí a gente tem um salto temporal aí, chegando nos gregos. Os gregos evoluíram a filosofia, a sociologia, o pensamento abstrato, começaram a pensar o mundo fora da caixinha do pragmático, né? Começaram a revisitar conceitos. E aí a gente chega... Só um pouquinho. Caminhãozinho básico passando aqui na porta de casa.
E aí a gente chega talvez seja a maior representação de Estado em termos de expansão e não só em termos de tamanho, porque se a gente for analisar tamanho, o Império Persa era maior, mas em organização estatal, que é o direito romano, o Império Romano. O Império Romano ele foi extremamente expansionista, né? Ele começa ali em Roma, meio óbvio, subentendido, e ele vai se expandindo pelo norte da África, por toda a parte do Oriente Médio, hoje ali onde está a Palestina, essa região da Palestina, do Afeganistão, do Iraque, aquele pedaço todo ali foi dominado pelos romanos, e praticamente toda a Europa continental tinha assim alguns pontos, principalmente na Escandinávia, né, onde os vikings ainda operavam, tinha os bárbaros germânicos no norte ali, onde seria depois a Alemanha, e eles foram até atravessaram o Canal da Mancha e chegaram até a Bretanha, que depois se tornaria a Grã-Bretanha e a Inglaterra. E ali eles construíram o que seria a muralha do fim do mundo, né? A muralha de Adriano, uma muralha que separaria a civilização da barbárie. Todo mundo que estava para o lado de lá seria, então, bárbaros. E é interessante a gente pensar nisso, né? E eles organizaram, foram tomando, e ao contrário de outras civilizações expansionistas que ou acabaram com todos os povos conquistados, né, subjugaram os povos e acabaram com a cultura desses povos, ou conquistaram, impuseram algumas normas mais básicas, né, e deixaram eles meio que viver por conta própria. Vocês vão continuar a vida de vocês, só que vocês vão dever satisfação a nós e tal. Se vocês não fizerem isso, a gente vem e mata todo mundo. Os persas faziam muito isso. Assim, você era conquistado, você perdia a guerra, a sua vida não mudava muito. A grande diferença é que você era obrigado, a partir daí, a ceder caminho, passagem, alimentos, água, comida, sempre que fosse necessário para aquela galera. Só isso, tá? Fora isso, tinha muita diferença. E aí veio o Império Romano. O Império Romano ele conseguiu, ao mesmo tempo em que ele respeitava determinadas tradições, ele também impunha determinadas tradições, determinadas regras e regulamentações. E aí ele criou a maior estrutura jurídica existente para a época, para a Idade Antiga, que é o chamado Iuris Corpus Civilis Romani, porque todos os territórios conquistados pela lei de Roma necessariamente estavam sujeitos à lei romana. E aí, nesse processo, o Império Romano foi nomeando, né? E eu falo Império porque, mesmo que ele tenha sido república, ele ainda era, a maior parte foi durante imperadores. E aí eles foram trabalhando com isso, e eles foram colocando juízes que deveriam seguir as leis romanas. E aí foi Justiniano, se eu não estiver enganado, não tenho certeza não, mas acho que foi Justiniano mesmo, que unificou um corpo de leis que servia e espalhou isso. Então, todo o Império Romano tinha que seguir aquelas leis. Então, foi o primeiro momento em que, assim, havia uma lei que não era definida pelo imperador, que não era definida pela capital, até porque seria insanidade você ia sair, sei lá, da Espanha, sair de onde hoje é Portugal, sair lá da Inglaterra, enfim, até Roma para julgar um problema. Até chegar e voltar, já resolveu o problema. Então, haviam esses corpos de leis, existiam juízes, existiam toda uma estrutura voltada para a formação desse Estado Nacional Jurídico. E depois a gente tem a Idade Média, tem a queda de Constantinopla, né? Tem o fim do Império Romano, vem a Idade Média, a ascensão da Igreja Católica, né? Há um retorno a determinadas práticas jurídicas, né? Tipo as ordalhas, né? Durante a Inquisição, os juízos de Deus,
que era muito legal, porque assim, tinha alguns castigos a gente já conhece, né? Que queimar bruxa na fogueira. Isso é normal para eles, todo mundo sabe. Mas assim, existiam alguns outros, né? Caminhar sobre brasas, se você não se queimasse, você era bruxo, segurar um ferro em brasa. Agora tinha um que eu gostava, eu achei bem interessante. Gostava assim, de estudar, não de participar, claro. Mas era um que você era enfiado dentro de um barril de água, afundado. Se você morresse afogado, você era cristão. Você não era bruxo. Se você não morresse afogado, você era bruxo e você era queimado na fogueira. Sentiram o peso da coisa? Ou seja, ou você morre ou você morre. Legal. Aí a gente tem um retorno do iluminismo, né, com o Renascimento, um retorno de conceitos básicos do direito. A gente vai vendo, não sei, mas e a gente chega no direito moderno, que é o que a gente tem hoje, né, essa democracia, representação e tal, e todas essas questões. E você tem toda a estrutura estatal em função de dar condições. Eu vou ser obrigado depois de fazer uns comentários sobre essas questões de estrutura estatal, mas vamos deixar para depois. Então, o que acontece? Como é que é a situação? A gente tem esses projetos de ensinamento, a gente tem esse pensamento do direito. E aí, como é que são definidos isso? São as chamadas escolas jurídicas, tá? Ou escolas do pensamento jurídico. E quais são elas? As principais, essas são as que a gente vai passar hoje aqui. Tá? Inicialmente, e aí aqui eu vou ter que fazer outro ponto e vírgula aqui, uma outra observação. A gente está falando de teorias, né, que foram desenvolvidas. A maioria dessas teorias foi desenvolvida, foi pensada a partir do iluminismo, ok? Mas elas não surgiram no iluminismo. A gente vai falar muito assim de autores desse momento do iluminismo, desse momento da mudança da Idade Média para a Idade Moderna, mas isso não quer dizer que não existia direito antes, não existia escola jurídica. Ninguém nunca tinha parado para pensar o direito naqueles termos, ok? Então, só para a gente contextualizar. Então, não é que não existia, só que ninguém tinha parado para analisar. Por exemplo, se querem, assim, para a gente entender como é que isso funciona. O que é o comunismo? Mais especificamente, o que é o socialismo? O socialismo, a doutrina criada por Karl Marx, Friedrich Engels, em 1800, lá vai pedrinha, ou seja, está aí, não chega a 200 anos ainda, essa tese ganhou força com a Revolução Comunista na Rússia, que depois se tornou a União Soviética, que depois também não é nada disso que a gente pensa, mas isso não é o caso. Não existe comunismo, nunca existiu comunismo no mundo. Isso não é isso que a gente vai discutir aqui. Mas, no que se baseia o socialismo? Em divisão de rendas. Não é nem divisão de renda, na verdade. É em fim da propriedade privada e cada um ganhar aquilo que precisa, que merece. Aquilo que a gente falou sobre justiça. Né? Aquela vontade perpétua de dar a cada um o que é seu. Ok. E aí um corolário, né, uma ramificação do que seria o socialismo, é a chamada social-democracia, que é a transferência de rendas. Você tem muito, né, você doa, você compartilha com aquele que tem menos, para que você possa não resolver o problema, mas mitigar, pelo menos, esse problema. Ótimo. Agora, quem é que falou em se você tem duas cobertas, você dá uma para quem não tem nenhuma? Hein? Gente? Ninguém se manifeste? Todo mundo dormindo? Então, bom, já que ninguém se manifestou, eu vou dizer. Oi, quem? Professor, tudo bem? Repete para mim, por favor. Então,
perguntei o seguinte: quem é que disse, quem foi o primeiro cara a dizer, publicamente, digamos assim, que se você tem duas cobertas, o certo seria você dar uma para aquele seu irmão que não tem nenhuma? Agora só me pegou. Padre na missa. Jesus Cristo? Jesus Cristo, parabéns! Agora, tá vendo? Agora tá mais interativo a aula. Oi, pode falar, Rosilene. Não, pensando assim, eu pensei que seria um dos filósofos, mas Jesus também, ele teve sua filosofia e foi um grande incentivador, né? Segundo a história. Pois é, Jesus Cristo foi o primeiro cara a defender de forma clara e sistemática a divisão de renda, né? Ele dizia isso, ele dizia realmente que você precisava compartilhar com aquele que não tivesse nenhuma, que não tivesse nada, o que você tinha em excesso, tá? Então, só para vocês terem essa ideia, esse conceito, ok? Então quer dizer que o comunismo surgiu com Jesus? Eu não sei. Ele foi o primeiro cara que a gente sabe que diz. Ninguém pode afirmar que isso não existia antes, né? Então, a gente sabe que ele foi o primeiro que falou claramente. Mas ele não postulou uma teoria política, econômica e jurídica em cima dessa afirmação dele. O comunismo, enquanto vertente política e social, surge em 1846, com o Manifesto do Partido Comunista. Ok. Mas já existia um ideal por trás. Então, como diria Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou, como diria MC Latino, nada se cria, nada se perde, tudo se plageia. Então, basicamente, o que a gente tem o que eu quero demonstrar para vocês assim, não é porque ninguém disse que era tal coisa que não existia. Só que alguém depois ele vai olhar com outros olhos e vai falar, olha, a gente pode encaixar isso aqui da história, aqui. Ninguém sabia, por exemplo, quando Constantinopla foi tomada pelos otomanos, que eles estavam marcando o fim da Idade Antiga. Eles não tinham nem ideia de que seria, porque nem seria Idade Antiga para eles, já que eles estavam vivendo aquela idade. Ninguém sabia, por exemplo, que a queda da Bastilha durante a Revolução Francesa seria uma mudança. Vocês estão entendendo? Você não tem essas ideias na hora. Normalmente, a história ela é construída sempre por aquele que enxerga a história depois. E, normalmente, sob o prisma do vencedor. Só muito tempo depois é que a história, por outros prismas, vão surgindo. Isso está mais dentro da sociologia. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque Thomas Hobbes postula a tese do justnaturalismo. O que seria o justnaturalismo? O direito ele existiria antes da vontade da consciência humana. Então, o direito enquanto abstração, é claro, ele seria anterior a uma condição consciente do homem. Ela viria naturalmente, ela faria parte do ser humano intrinsecamente. Tá? Quem falava disso em certos aspectos eram os gregos, principalmente Platão. Porém, tá? Tô vendo aqui, eu vi um brilho aqui, achei que alguém tivesse levantado a mão, mas não. Então, eles nunca postularam essa tese do justnaturalismo. Thomas Hobbes foi o primeiro a postular a tese do justnaturalismo, que seria o direito natural. Esse direito natural ele estaria presente na essência do cidadão, do indivíduo, do ser humano, baseado um pouco naquilo que depois Rousseau diria, né, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então ele tem essa interpretação. Eu particularmente tenho uma outra interpretação para esse tema do Rousseau, tá?
que na verdade não seria o homem nasce bom, seria algo mais no sentido de o homem nasce puro. E, de novo, a gente tem que entender textos escritos há 100, 200, 300 anos sob o prisma da história e do contexto onde eles viviam. Tá? Se a gente for hoje, a gente tentar analisar qualquer texto, qualquer coisa escrita ao prisma de hoje, coisa antiga, a gente vai ter problemas sérios para interpretar. Na verdade, se a gente começasse a fazer isso, por exemplo, os Estados Unidos viriam a ruir, porque basicamente todos os pais fundadores que eles respeitam e admiram eram traficantes e negociantes de escravos. Eles eram donos de escravos e tal. E boa parte do que eles falavam, defendiam, é ridículo para hoje. Mas para a época era muito natural. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando faz análise histórica e a gente tem que fazer sob o prisma não da nossa época, mas da época atual, sem se perder. Tá? A gente faz análise crítica. Tá? Não é que a gente vai normalizar isso. A gente vai entender o conceito para a época e se falar, para a época isso era natural, isso fazia parte. Mas isso não corresponde à verdade e aos fatos hoje. E aí a gente tem, no justnaturalismo, para a época, né, a gente teria esse direito natural calcado nessa bondade, nessa pureza, nessa essência que o ser humano acaba ganhando, acaba recebendo ao longo de uma série de um processo evolutivo. Tá? Então, para os justnaturalistas, né, o direito estaria além da consciência, seria algo inconsciente. É uma tese que não prosperou. Tá? Uma tese que ela não... O racionalismo, a própria dialética racionalista, as análises posteriores e tal, análise de discurso, tudo isso veio para provar que essa é uma tese meio furada. Porque, né, o homem nasce, a própria sociologia de Durkheim, ela deixa claro que o homem ele é influenciado diretamente, o pensamento dele é influenciado direta e claramente pelas influências que ele recebe ao longo da sua trajetória. E aí, óbvio que tem outras questões que dizem respeito também a isso, quando a gente avalia, por exemplo, situações que desafiam a lógica, né? Pessoas que desafiam. Eu não estou falando assim de psicopatas malucos, igual eu vi hoje uma matéria que lá no final da década de 20 teve um cara que foi lá e esquartejava e matava crianças, né? Ou aqueles serial killers malucos que a gente vê por aí. Isso aí normalmente são pessoas com problemas mentais. Estou falando de coisas simples, estou falando de coisas mais básicas, como, por exemplo, um sujeito que desvia milhões na compra de vacina enquanto tem gente morrendo e ele deita e dorme normalmente. Ele acha que está tudo bem. Gente que desvia dinheiro de merenda de crianças, sabendo que tem muitas crianças que a única refeição que eles fazem no dia, ou a refeição mais reforçada que eles têm no dia, é a merenda na escola. Os caras não estão nem aí. Pessoal que não se importa, que perdeu, que naturaliza as coisas. Pessoal que faz piada com gente morrendo. A pandemia serviu para mostrar muito da natureza humana, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas a gente consegue enxergar muito no Brasil, primeiro porque a gente mora no Brasil, né? Então é natural que a gente enxergue mais o que se passa aqui, mas também porque parece que o Brasil ele deu uma potencializada nos últimos anos, nesses conceitos, né? A teoria do justnaturalismo, ela perde força quando você analisa o caso do cara que espancou e saiu correndo atrás da mulher porque ele entrou num estabelecimento onde ela trabalhava e ela pediu para ele usar máscara. Ele pôr a máscara. Que é lei. Qual é o senso de naturalidade? E aí, assim, você fala, mas é um caso isolado. Então, não foi um caso isolado. Foram várias pessoas que foram agredidas por pedir o uso de máscara, por pedir distanciamento social. É comum a gente ver em determinadas manifestações pessoas apontando armas para os outros.
É comum a gente ver ameaças veladas e ameaças não tão veladas assim. Se eu ganhasse R$ 1 para cada vez que já me ameaçaram de morte nas redes sociais, por pessoas que não concordam com o que eu digo, eu não precisava estar trabalhando. Tá? Todo respeito. E são pessoas que eu não conheço a maioria delas pessoalmente. Eu nunca vi essas pessoas. Mas eu coloco a minha opinião, eu exponho a minha opinião em redes sociais, que você vê se você quiser, você não tem obrigação nenhuma de me seguir, e de repente eu estou sendo ameaçado para lá e para cá. Ameaça de morte, ameaça de vandalismo, ameaça de quebra, ameaça de lesão corporal. A única ameaça assim, que eu recebo e que eu gostaria que fosse cumprida é o vai embora para Cuba. Ninguém nunca pagou uma passagem minha para Cuba. Eu sou louco para conhecer Cuba. Parece muito legal. Mas ninguém quer pagar minha passagem para ir lá. Sacanagem. Eu estou esperando. Então, o justnaturalismo morre quando você percebe que o ser humano não é tão bom assim. O ser humano, ele não estou dizendo todos. Tá? Não estou dizendo de uma forma geral e genérica e dizendo assim, todo mundo é ruim. Não. Mas existe uma grande massa de pessoas que é ruim. Pessoas que se divertem com o sofrimento alheio. Pessoas que... E aqui, eu deixar bem claro, são pessoas que não é que elas tenham uma opinião diferente da sua. Pode ter opinião e debater, e argumentar, e discutir. E daí, normalmente, quando você tem um debate, uma discussão, discussão no termo original mesmo, sentido original do termo, discussão no sentido de debate, e você tem uma discussão sadia e saudável, você tem 3 opções, sempre. Ou A convence B, ou B convence A, ou nenhum dos dois convence, e aí cada um vai embora para casa e fica falando, aquele cara não sabe do que está falando. As 3 opções viáveis. Qualquer coisa fora disso, você já perde o senso de justiça, já perde o senso de direito, já perde o senso de respeito. E isso tem se tornado extremamente comum na nossa sociedade. Extremamente comum. E aí não é no Brasil, tá? É na nossa sociedade como um todo. A gente vê mais no Brasil, mas isso tá no mundo afora. Tem alguns lugares que é mais, tem alguns lugares que é menos. Normalmente, países com um nível de educação melhor é menos. Mas não é que não tem, tá? E aí o justnaturalismo morre quando você tem essa, digamos assim, essa... Não sei nem o que dizer. Seguindo em frente, a gente tem a chamada escola teológica. A escola teológica, ela é derivada da escola justnaturalista. Ela pega a base da escola justnaturalista. E derivada eu falo não que ela se inspirou, mas é uma sequência meio que lógica até. Enquanto que a escola justnaturalista, ela diz assim, o ser humano não precisa de consciência, de racionalidade para fazer o direito, para exercer o direito, isso é uma abstração psíquica praticamente. A escola teológica, ela fala, não é necessária regras, não são necessárias imposições. O que é necessário é só ser filho de Deus, porque é Deus quem vai dar esse conceito de direito ao indivíduo. Então não é necessária a imposição, não é necessária que haja leis, não há necessidade de uma posição impositiva, estranho falar isso, mas é uma situação impositiva. Isso faz parte, mas aí a explicação para a existência do direito, do conceito de direito, ela não é uma explicação psicológica, ela é uma explicação metafísica. Metafísica no sentido de que ela vai trabalhar
dentro de um conceito de divindade, dentro de um conceito de um ser superior e que vai conduzir essa noção de justiça e de moralidade. Tá? E antes que falem qualquer coisa sobre uma eventual crítica minha a religiões, primeiro que eu não estou falando de religião, estou falando de conceito divino. Segundo, que se a gente não for analisar friamente, é uma tese que vigorou especificamente para justificar as monarquias divinas. Tá? O objetivo dessa tese, essencialmente, era esse: justificar esse conceito de divindade. E aí ela surge, inicialmente, com os egípcios. Para os egípcios, o faraó, ele era não só filho escolhido, mas ele era chamado olho de Deus. O que é o olho de Deus? Ele é o representante do Deus, né, de algum Deus, na Terra. Ele fala em nome dos deuses. Então, já assistiram aquele filme Deuses do Egito? Alguém já assistiu? Então, no Deuses do Egito, é como os deuses de fato controlam. Né? Mas não é bem assim. Tá? Aquilo lá não tem muito nada de histórico. Para o conceito egípcio de divindade e de realeza, os deuses fariam sua vontade através do soberano, inclusive com a possibilidade dele se tornar, então, o receptáculo da alma divina. Então não é o Deus propriamente dito. O Deus está no panteão dos deuses, ele vive num outro plano, quase metafísico. Né? E, na verdade, eles teriam ascendido, digamos assim, para esse plano metafísico, enquanto que eles tinham vivido e percorrido o Egito, e depois que eles ascenderam, eles foram embora, é que, então, daí sim haveria o homem, e aí o homem seria regido pelo faraó. Ele é bem mais complicado do que os conceitos cristãos, mas ele é bem interessante. Tá? E é claro que tudo isso não tem nenhum fundamento, todo mundo sabe, muito simplesmente, que os deuses egípcios eram alienígenas que vieram à Terra e ficaram presos, eles tentaram construir as pirâmides para voltar embora, claro, todo mundo sabe disso. Não tem nada a ver com metafísica, mas tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui dá assistir muito History. Acaba começando a... Então, a escola teológica também não vingou. A escola teológica, ela tem essa base justamente para justificar. Aí, na Idade Média, foi usado a rolê, porque foi utilizado o conceito, né, tanto que havia uma necessidade premente de conhecimento desse desígnio divino para que os reis fossem coroados. Normalmente se procurava a Igreja Católica e depois as igrejas protestantes que foram surgindo. E muito se mudou, né? Então a gente vai melhorar. É engraçado, né, como que a evolução da religião vai fazendo coisas. A Igreja Católica, ela era uma igreja extremamente fechada, intolerante, impossível de você questionar. Você não podia discutir, você não podia fazer nada de errado contra ela. E hoje é uma das instituições religiosas mais abertas e mais democráticas e receptivas que existe. E eu fico imaginando como que Martinho Lutero deve estar se revolvendo no túmulo. Ele que um dos motivos pelo qual ele pregou a reforma e aí foi excomungado da Igreja Católica, criou a Igreja Luterana, justamente por isso, foi a venda de coisas,
objetos, de indulgência, de tudo. E aí eu fico imaginando ele olhando aquelas igrejas varejão da fé, vendendo caneta ungida, vendendo copo de água não sei da onde, vendendo trapo ensanguentado de pastor. E aí eu fico até pensando em putz. Mas enfim, acabou não dando certo. A igreja teológica não vingou por causa da racionalidade do ser humano. E aí vem. Lembrando que isso aqui não é uma lista em ordem cronológica ou em ordem de importância, nada disso. É uma lista que tá aí, na verdade. Pra ser bem honesto, é meio aleatória essa lista, tá? Não tem. A única coisa que a gente tem que ver é realmente o justnaturalismo antes do justpositivismo, que tá mais pra frente. Fora isso, porque eles vão se entremeando, né? O justnaturalismo, ele surge lá na Grécia, mas a escola teológica, ela tem uma origem baseada lá no Egito, e então é bem fora de... Você não pode contextualizar em termos de história linear. E aí, depois a gente tem a escola racionalista. A escola racionalista, né, é o direito racional, né, puramente baseado nos conceitos jurídicos, puramente baseado em teses jurídicas. E aí, o grande problema do direito escola racionalista é que ela não leva em consideração as condições sociais ou culturais nas quais está inserido aquele contexto de direito. Haveria um único senso de direito, um padrão nivelado para todo mundo. E esse padrão seria o racional. Auguste Comte retoma esse conceito de racionalismo para postular a teoria da filosofia positivista, em que seria a supremacia da razão sobre a metafísica, sobre a vontade, sobre... A gente seria a evolução final, quase, do ser humano, onde ele não se deixaria levar sobre as suas paixões e as suas vontades. Então, alguém acredita? O furo da escola racionalista, do jusracionalismo, está justamente na discrepância, né, em você não considerar as condições sociais e culturais que impactam diretamente na formação jurídica. Dá para a gente ignorar completamente a escola racionalista? Não. Claro que não. Porque a gente tem que... O direito ele tem que ser feito a partir, sim, de uma abstração racional, de uma abstração lógica. Mas não deixando de lado outras condições que inerentes. A gente viu quinta-feira passada que o direito ele é um grupo de um fenômeno jurídico afetado por um conjunto de outros fenômenos jurídicos. E aí, nesse conceito, os fenômenos jurídicos sociais e culturais, eles afetam diretamente. A gente falou de como que o direito ele é adaptável, né, imutável. Então, e aí a gente chega naquilo que talvez seja uma das melhores construções filosóficas, na minha opinião, do direito, que é a escola histórica. A escola histórica, ela faz um apanhado, tá, através do materialismo dialético, através da historicidade da sociedade, e fazendo todo um trabalho de recepção e adaptação das normas. Norberto Bobbio vai trabalhar, vai beber na fonte da escola histórica para poder falar sobre direito e sobre teoria da norma e do ordenamento jurídico. A gente vai estudar ainda esse semestre. Então, a escola histórica, ela traz todo esse conceito. Só que o problema da escola histórica, você percebe que cada um deles tem uma falha, né? O problema da escola histórica está justamente em se prender ao passado sem olhar ao futuro. Então, ela entende o direito como uma consequência de fatos.
mas ela não enxerga a visão da própria sociedade para o futuro, entendeu? Então ela se prende exclusivamente à sociedade histórica, aquilo que já existe. E aí teria sua fonte principal no direito consuetudinário e na jurisprudência. A escola histórica, ela vai fundar aquilo que depois a gente vai entender como common law. Tá? A gente também vai ver mais para frente, mas aqui é o direito consuetudinário, é o direito dos costumes. E a gente chega naquela que é a minha preferida, não, sem falsa modéstia, tá? Sem hipocrisia. É a minha escola jurídica favorita. Por quê? Falei desde o começo, desde quinta-feira passada, várias vezes, o direito é espelho da sociedade, correto? Para Marx, não exatamente. Ele não seria espelho da sociedade como um todo, mas ele seria um espelho da classe burguesa dominante, da classe que gerencia o mundo. Então, para Marx, o direito ele é fundado num conceito histórico, ele leva em consideração, acima de muita coisa, a construção social, né, e cultural daquele grupo social, mas ele define que existe uma influência gigantesca do poder econômico, do dinheiro, sobre as relações jurídicas. Tá? Haveria aí uma relação intrínseca formalizada pela questão financeira. Então, o direito seria uma superestrutura ideológica condicionada e prevista por uma infraestrutura social dominante. E aí a gente fala de mercado, de dinheiro, de poder econômico. Tá? Qual que é a falha? Eu falei que é a minha preferida, não falei que ela é perfeita. Tem falha também? Tem, é claro que tem. A falha é que Marx foca exclusivamente na questão financeira, no poderio econômico. Mas nós sabemos que nem tudo está vinculado a poder econômico. Existem forças, existem elementos políticos que estão ali, não tanto pela questão econômica, não estou dizendo que eles são pobres, mas por uma questão social, uma questão de poder. E aí a gente vê a ascensão, normalmente, de pessoas que necessariamente não tinham, a maioria deles acaba tendo no desenrolar da vida, mas originalmente eles não tinham poder econômico. Eles são baseados em ideias, são baseados em poder político, poder de influenciamento, poder de influência, influenciar os outros. Um exemplo é o Lula. Tá? Se a gente for analisar do ponto de vista financeiro, quem era o Lula? Tá? O Lula é um cara, ele era um operário, se feriu, supostamente, acabou se tornando sindicalizado, né, se tornando líder sindical, e o Lula, ele surge não só pelo dinheiro, ele nunca se baseou no dinheiro dele para exercer uma influência e que refletiu todo o conceito ao ponto dele se eleger presidente 2 vezes, tá? E eleger de novo presidenta, que é a Dilma, 2 vezes também. E ele é rico, ele tem dinheiro? Eu falei, sim, ele tem, é claro que ele tem. O dinheiro é lícito? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Tá? Mas não estou aqui para discutir se o Lula é ladrão ou não. O que eu estou querendo dizer é que toda a carreira dele e toda a influência dele não é baseada no dinheiro. É baseado num poder político. Um poder de... Muitos políticos chegam à sua condição não pelo poder político, mas pelo poder financeiro. Não
sei aí quem vocês vão lembrar, do Blairo Maggi, que foi governador, foi suplente senador, foi ministro do Temer. Não, foi ministro do Bolsonaro mesmo, eu acho. Foi ministro da Agricultura, num desses dois desgovernos absurdos e ridículos que nós tivemos. O cara chegou onde chegou pelo dinheiro. Ele usou o dinheiro dele, usou a estrutura, toda a grana que a soja permitiu para ele para chegar, para ascender onde ele estava. Mas outros não. O Aécio Neves, ele usou o poder familiar para chegar onde ele chegou. O próprio Fernando Henrique Cardoso. Existem muitas lideranças que surgiram não de um aparato financeiro, mas de um aparato social. É óbvio que o dinheiro influencia para custear algumas coisas, mas não é necessário. Quando a gente analisa, por exemplo, o nosso Congresso, é um Congresso muito engenheirado, realmente. Mas nem todo mundo que chegou lá chegou pelo dinheiro, apesar da maioria ter chegado. Mas existem muitos líderes que chegaram pelo carisma, pela capacidade. E aí, nessa parte, a escola marxista, né, as teorias marxistas, elas dão uma tropeçada. Mas, de novo, a gente tem que olhar sobre o prisma da época, né? Na época, você não tinha condições de fazer esse tipo de inferência, né? O dinheiro era realmente dominante. Vocês querem uma amostra do quanto que o dinheiro mandou no cenário mundial, até bem recentemente? Vocês já assistiram A Fantástica Fábrica de Chocolates? Com o Johnny Depp? Sim, professor. Sim, professor. Tá, agora quem assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolate original com o Gene Wilder? Não, esse nunca assisti. Não, professor. A original não, professor. Vocês são tudo criança, viu? Tô falando. Só porque eu trouxe da década de 70, vocês não assistiram. Só o Alan que assistiu? Só o Alan. Então, tá? O que é a Fantástica Fábrica de Chocolates hoje? Ela focou, o plot, a questão toda está focada nas relações familiares, na relação do William com o pai. Não existe família para o Gene Wilder. O troço está todo focado no dinheiro. Todo o contexto é o dinheiro. Então, é quando o menino, o Charlie, devolve lá o Bloodstopper permanente, o chiclete que o outro tinha pedido para ele surrupiar. E aí, na verdade, ele descobre que foi tudo um teste do próprio Willy Wonka. Porque o problema era dinheiro, a questão toda era dinheiro. E ainda que a família do Charlie, na versão normal, mais recente, tenha problemas financeiros, o centro da questão, o cerne da questão do filme está nas relações familiares. O dinheiro é um componente aleatório para o secundário. Mas na versão original, com Gene Wilder, o foco está nas relações financeiras. Não existe problema nenhum de família, não existe nenhuma questão da família do Charlie. A família do Charlie é muito bem centrada, muito bem resolvida. E não se fala em família pro Willy Wonka do Gene Wilder. Ele é louco. Talvez até mais psicopata do que o outro. Eu prefiro. Mas tem. Procurem depois, gente. Se tiverem, eu não sei onde que acha. Mas cara, eu acho uma obra incrível. Segue é o mesmo, um roteiro muito próximo, né, muito semelhante. Só que o Willy Wonka do Johnny Depp, ele é um Willy Wonka meio surtado, meio maluco. O Willy Wonka do Gene Wilder, ele é um Willy Wonka cínico. Tá? Ele é meio... É por isso que eu gosto dele. E aí que está a questão, né, da escola marxista. Está em trabalhar exclusivamente a questão da grana, do dinheiro, de relações financeiras. E aí é onde ele erra. Acho que errar é a palavra errada. Aonde ele está desatualizado. Porque hoje o poder ele é exercido. Por mais que a gente saiba que tem muito esquema, que tem muita questão envolvida aí, muito dinheiro também, a eleição do Bolsonaro não foi baseada na grana dele. Ele pode ter roubado o quanto ele quiser em esquema de rachadinha.
A eleição dele não tem nada a ver com o poder financeiro dele. Tem a ver com discurso, tem a ver com opiniões, tem a ver com promessas vazias, tem a ver com uma campanha de difamação absurda contra o PT, uma campanha de ódio que foi criada. Então tem muito mais a ver com isso do que com o dinheiro. Então a gente tem três, né? Porque a Dilma também, 3 presidentes que não se basearam no dinheiro, em relações financeiras, para ascender ao poder. Mas é óbvio que o nosso Congresso depende muito de dinheiro, ele é muito dinheirista. E aí, nessa parte, a escola marxista, ela faz uma questão, e aí a gente pode trocar, talvez com um pouco de, digamos assim, segurança, para que daí a gente possa realmente validar o argumento. Quer ver? Isso vai aparecer para vocês enquanto eu mudo aqui. Se ao invés da gente usar o termo burguesa, nós utilizássemos o termo da classe social ou da classe política dominante, aí sim, aí nós teríamos algo mais próximo da realidade. Porque aí a gente não tem o dinheiro sendo exclusivamente envolvido. Mas, de fato, a gente pode analisar que o direito ele não representa o povo. Até porque se representasse o povo, a situação ia ser um pouquinho diferente, tá? Eu vivo comentando coisas do tipo, nós temos uma carga tributária extremamente focada no terceiro setor, que é o comércio, e principalmente na classe média. Tá? Eu pago a mesma coisa que um juiz de imposto de renda e pago mais do que o Eduardo Saverin, que é o o maior rico do Brasil. Por quê? Porque o imposto ele é focado numa classe, baseado na classe média. Vocês e todo mundo, a gente paga o nosso IPVA todo ano. Quem tem jatinho e helicóptero não paga. Se você tem uma casa e você tem outra casa de aluguel, você vai pagar imposto de renda sobre ela. Se você tiver, acho que até 9 casas de aluguel, você vai pagar imposto de renda sobre elas. Até 9, até 10, uma coisa assim. A partir de um determinado momento, que eu não sei se é 10 ou 11, você já tem que ter uma empresa, que seria uma corretora ou uma imobiliária. Aí você não vai pagar imposto de renda. Você vai pagar uma contribuição fixa. Essa contribuição fixa, ela hoje de 10% vai para 15% se a reforma do imposto reforma tributária for aprovada. Enquanto que no imposto de renda você pode pagar até 27,5%. Então, olha isso. Você tem até 9 casas, você pode pagar até 27,5%. Agora, se você tem 10 casas e tem uma imobiliária, você paga 10% de imposto. Se você tem a partir de 100 casas para alugar, aí você tem uma holding. Você cria uma holding, aí não é uma empresa, é uma outra coisa. Uma administradora. É como se pessoas jurídicas, se cada casa fosse uma empresa própria e você administra isso aí, e você paga 2% de imposto. Aí me diz, o direito é espelho da sociedade? Com esse nível de carga tributária? Só me diz isso. Não preciso saber mais nada. Não, é claro que não.
A gente poderia passar a noite falando sobre essa escola marxista, sobre o marxismo. A gente fala sobre isso, no nosso caso agora. E aí tem essa talvez seja a escola jurídica que mais tem adeptos, digamos assim, que ela mais persiste no cenário jurídico, que é a chamada escola positivista. Aqui eu quero fazer uma breve anotação, tá? Eu preciso que vocês entendam. São 3 conceitos diferentes, tá? Pensados, que se relacionam, mas que não se confundem. 1. Filosofia positivista. Filosofia positivista não tem nada a ver com o resto. É uma filosofia criada por Auguste Comte, na França. Ela é muito relevante para a sociedade, porque ela imaginou a sociedade num processo de evolução. Comte postulou a história das 3 fases do ser humano, que seria a fase sobrenatural, metafísica e racional. É a filosofia positivista que deu origem ao brasão da nossa bandeira, tá? Ordem e Progresso. Mas, na verdade, era Ordem por Base, Amor. Como é que é? Peraí, eu já falo para vocês o lema da escola positivista. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Esse é o lema positivista. Os nossos ilustres militares resolveram cortar a parte do amor e reduzir para ordem e progresso, só. E no momento, tá só ordem. Não tá nem ordem. Na verdade, no momento, estamos ferrados mesmo. No momento, deveria ter escrito... Tá complicado, né, professor? Boa sorte. No momento, o lema da nossa bandeira é boa sorte. Sobre a bandeira, eu vou fazer um comentário aqui bem interessante, tá? Vocês sabem que a bandeira nacional ela é verde e amarela por conta das matas e das riquezas naturais e minerais que a gente tem, certo? Certo? Sim. Fala a verdade, eu não sabia. Hã? Não, eu juro que eu não sabia. Tá errado. Não tem nada a ver com isso. Verde é da Casa Bragança e amarelo da Casa Habsburgo. As cores da família real, da família imperial brasileira. Os Bragança e Bragança e Habsburgo, que é o Dom Pedro e a Leopoldina. Tá? E aí era um retângulo verde, um losango amarelo e o brasão da família real. E aí depois ela foi substituída pela nossa, tirou o brasão da família real e virou o céu estrelado, que não é, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não é o céu da noite da proclamação da República, porque ninguém observou o céu naquele momento, e aquela combinação de estrelas não existe, tá? É só um círculo azul cheio de estrela. A frase positivista, que é de inspiração do Benjamin Constant, que foi o principal articulador do golpe republicano. Foi um golpe, não foi uma revolução, não foi uma proclamação, foi um golpe de Estado. E aí, só um pouquinho, Vitor, e aí, assim, a gente passou por duas situações constrangedoras. A primeira bandeira criada pelos republicanos, pelos generais, foi pensada, foi estudada, era uma cópia descarada e deslavada da bandeira americana. Era exatamente igual à bandeira americana, só que ao invés de branca e vermelha, era verde e amarela, e o quadradinho, né, azul com estrelas, em vez de ter 50, teria 25, acho que tinha na época, que era estados, 23. Mas a quantidade de estados que nós tínhamos. Tá? Então, só para... Mas não foi a primeira bandeira que nós tivemos na República. A primeira bandeira que a gente teve na República, na verdade, é o seguinte. Foi passado, né, teve o golpe, sumiram, e aí é óbvio que navios não poderiam continuar ostentando a bandeira brasileira imperial. Em terra, tirou todas as bandeiras, até a gente decidir, a gente fica sem. Mas o navio não podia, porque é obrigatório, isso desde sempre, que o navio se identifique, tem uma bandeira do país onde ele é matriculado. Né? Principalmente a gente chama de navio de guerra, viajando, em viagens oficiais e tal. E aí chegou um memorando, foi passado um memorando para os capitães,
que era fazer o seguinte: na época as bandeiras elas não eram pintadas como é hoje. Você tinha um pano verde, um pano amarelo costurado em cima e o pano, o logo, né, a coisa era costurado realmente. Então, o telegrama era: tira o logo imperial, tira o brasão do Império e coloca uma estrela vermelha no lugar. Então, eu vou dizer para vocês, tá? Se vocês já falaram, acreditam, ou conhece alguém que acredita, conhece alguém que tenha falado, minha bandeira jamais será vermelha. Então, a primeira bandeira republicana do Brasil tinha uma estrela vermelha no centro. Juro para vocês. Está nos livros de história. Eu não sabia até ler o livro 1889 do Laurentino Gomes, que eu recomendo a todos. Tá? Então, sim, nossa bandeira foi vermelha. A primeira, criada por militares, tá? Só para constar. Só uma curiosidade. Tá, ótimo. Isso tudo é positivismo. Depois a gente discute um pouco mais sobre filosofia positivista e a influência dela na República Brasileira. 2. Peraí. Vai ficar aqui, porque senão vai ficar feio. 2. Nós temos o direito positivo. O que é direito positivo? É uma estrutura jurídica baseada em normas positivadas. O que são normas positivadas? São normas escritas. Pela teoria do direito positivo, tá? E aí não é escola filosófica, é conceito, tá? É materialização mesmo. O direito ele é materializado obrigatoriamente por norma escrita, no papel, tem leizinha. Ele é um contraponto à chamada common law. A common law não tem lei ou tem muito pouca lei. A maior parte da estrutura judiciária, a estrutura legal, é baseada no chamado direito consuetudinário, que é o direito costumeiro, o direito dos costumes, e em jurisprudência, decisões de tribunais. Ao contrário do que muita gente diz, o maior exemplo de common law não é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem lei. Não é muita, mas tem. Tem a Constituição, com seus 3 artigos e as suas 20 e poucas emendas. Cada estado tem um conjunto de leis básicas que gerencia. Mas a Inglaterra não tem lei nenhuma. Nenhuma. Não tem lei. Não tem lei. Tá? Não existe assim, lei, número tal, artigo tal, nada disso. Não tem, só não tem. Os caras baseiam tudo em decisões. Né? Então, assim, o parlamento britânico decide que vão aprovar a vacina. Aí vai lá e compra a vacina. Mas não tem uma lei que diz que é para comprar a vacina. Eles decidem que é proibido cabelo verde. Simplesmente é proibido cabelo verde. Não está escrito na lei que é proibido. Vai depender do juiz aplicar ou não. Ok? E aí tem a escola positivista. A escola positivista é uma escola filosófica. Tá? É um estudo do direito. Ok? E aí, o positivismo, ele vem na sequência do racionalismo. Porque ele entende que há necessidade de edição de normas, que há necessidade de uma regulamentação. Mas essa norma não precisa necessariamente ser baseada num conceito estrito. Ela é baseada muito mais em funcionalidade. Então existe, e aí a escola positivista ela aceita a norma não escrita, tá? A norma não positivada, mas é uma norma de imposição. Por exemplo, vai para a Inglaterra, é proibido matar uma pessoa, por mais que não tenha uma lei dizendo que é proibido. Porque a sociedade entende que não pode matar ninguém. É meio óbvio, mas, enfim. Vamos considerar que não fosse tão óbvio. Aí o cara chega lá e fala assim, então será que pode matar? Aqui não tem lei. Eu vou lá e mato. O cara fala, não pode matar. Mas não tem escrito, dane-se. Isso todo mundo sabe que não pode matar. Aí, pelo todo mundo sabe que não pode matar, é que se considera que está errada, que está incorreto. Então, a norma ela vai depender do fato social. A norma ela vai depender da existência de uma sociedade em conjunto. E aí, talvez o grande contraponto entre a escola positivista e a escola marxista, que, para a escola positivista, o direito é espelho da sociedade como um todo.
E aí, a gente vai no conceito de direito enquanto norma e direito enquanto conceito. Para o juspositivismo, o direito ele é entendido como norma. E essa norma é representação da vontade social. Para o marxismo, o direito é entendido como conceito. E esse conceito que depois vai dar origem às normas. Que daí seriam normas legais mesmo, normas de aplicabilidade. E essas normas, esse direito conceitual, ele é oriundo da classe dominante, da classe burguesa dominante, da classe economicamente dominante, que a gente já sabe que não é bem assim, ainda que eles mandem mais do que qualquer um, mas, né, há todo um conjunto social assim entendido aqui. Pessoal, dúvidas até agora? Por enquanto, não, professor. Então, minha gente, o que são as escolas jurídicas? Só para a gente finalizar, porque é isso que eu vim trabalhar hoje. Tá? Normalmente dá mais pano para manga essa aula. Mas o que acontece? O direito ele é constituído por uma conjunção de fatores. Tá? Por fenômenos sociais, fenômenos metafísicos, fenômenos de identificação pessoal, por uma série, um sem número de condições que vão levar à existência de uma estrutura jurídica e estatal. E a compreensão desse fenômeno social que define a forma como você vai entender esse direito. E o que a gente viu hoje é que existem formas diferentes de entender e de enxergar o direito. Nem todas têm lá sua grande validade, nenhuma é perfeita, a gente viu, tá? A gente foi falando. Qual é o problema do direito positivo? Eu acabei não falando, do juspositivismo. É ele não levar em consideração a existência de uma classe social dominante. Ele achar que todo direito é baseado na vontade completa e perpétua da sociedade. A gente provou por A mais B que não funciona assim. A gente consegue demonstrar claramente que a sociedade ela se gerencia com base nos seus interesses, nas suas vontades. E muitas vezes é a vontade do dominante, a vontade das classes superiores, e não do povo como um todo. Isso se dá de várias formas. Por domínio, por voto de cabresto, tá? Não se enganem, se a nossa eleição voltasse a ser eleição no papel, voltaríamos a ter um voto de cabresto, a gente voltaria a ter problemas. Se hoje já a eleição já é complicada, já elegemos muita gente que não deveria estar lá, imagine com um tipo de controle assim, né? Bem difícil. Existe um livro chamado Eu, Robô, do Isaac Asimov. Já ouviram falar dele? Esse cara, o Isaac Asimov? Eu acho que eu já... Não falei. Não foi o que eu falei. O Isaac Asimov era um russo que acabou se mudando para os Estados Unidos durante a Guerra Fria e ele escrevia sobre ficção científica muito sobre robôs. E ele criou o termo robótica. O termo robótica existe. Foi ele que criou, não existia até ele surgir. E tem, assim, existem vários contos e tal, ele vai falando um monte de coisa. Tem uma série de trabalhos dele que eu gosto muito. Mas tem um no Eu, Robô que me chama muito a atenção. Eu até pegar, eu nunca lembro o nome dele. Já volto, tá aqui do lado. Eu falei que eu já voltava. Cadê? Tem um texto.
Evidência, meu nome. Se eu não estiver enganado, é o último texto. Não, Conflito Inevitável. Está marcado aqui. Não sei se vocês estão vendo. Tá do avesso a câmera. Do Eu, Robô. E é interessante que a gente teria chegado num ponto em que as máquinas controlam, na verdade, toda a situação. Eles fornecem os dados e a máquina dá a resposta com aquilo que deve ser feito, que deve ser quais são as ações que têm que ser feitas. As máquinas exercem um controle total sobre o ser humano. E aí as máquinas começam a dar problema. Porque elas começam a ter superprodução aqui, um atraso numa obra ali e tal, e a pessoa começa a falar assim, não, mas espera aí, tá errado. Aí, beleza. O coordenador mundial, que acabou os países, né, ele vai atrás, ele começa a discutir, pesquisar, entender o que está acontecendo, e aí ele percebe que, na verdade, existe o elemento humano. E são sempre pessoas ligadas a instituições que querem acabar com essa hegemonia das máquinas. Lembrando que nos robôs de Isaac Asimov tem impressionado neles as 3 leis da robótica. E a primeira lei da robótica é: o robô não pode fazer mal ao ser humano ou, por inação, permitir que o ser humano sofra mal. Então, está impressionado em todos os robôs positrônicos do Asimov, logo eles, em tese, não podem fazer mal nenhum ao ser humano. Nenhum ser humano. A gente vai vendo que depois, em algumas situações, isso vai sendo modificado, mas sendo adaptado ao longo do trabalho. E aí, eu sei que ele chama depois das visitas e percebe isso tudo, e está preocupado, porque de repente pode dar alguma coisa errada e o mundo pode entrar em colapso. E ele chama a Susan Calvin, que é a robopsicóloga, psicóloga de robôs. E ela fala assim: você já parou para pensar que, na verdade, as máquinas, elas entendem e compreendem isso? E compreende que esse cara talvez pode não estar querendo cumprir e vai absorver isso e vai fornecer dados pensando já no descumprimento? Não, mas então o que é? Você não percebe que, na verdade, as máquinas estão tirando essa galera, né, que é contra o progresso da jogada? Por que eu estou falando isso? Porque as máquinas são, teoricamente, os seres pensantes mais racionais. E eles estão tirando aqueles que podem prejudicar o contexto geral da sociedade. Nós somos seres humanos, nós erramos muito mais do que as máquinas. E a gente está muito mais sujeito a manter um grupo de pessoas que não atendam aos nossos objetivos. E a gente precisa, dioturnamente, se informar para saber, para trabalhar. A gente não tem todos os dados fornecidos. Então, a gente precisa, obrigatoriamente, procurar os dados corretos para fornecer uma resposta correta. Porque o direito, ele necessariamente precisa ser entendido como um espelho para a sociedade, não da sociedade. E ele precisa ser a representação daquilo que nós consideramos como correto. E aí eu pergunto a vocês: nós realmente somos bons? E eu deixo para vocês, para a gente finalizar, uma frase que não é minha, é claro, mas eu tenho ela em mente sempre. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King Jr. Pessoal, muito obrigado. Nós nos vemos novamente na próxima quinta-feira, né? Dia 30 de setembro, próxima quinta-feira. Muito obrigado pela assistência e pela paciência. Desculpem qualquer coisa. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite.